prática, os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Leitura bíblica em classe, irmão, se encontra em Ezequiel 14, do 12 ao 21. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então eu estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas animárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, Ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. ou se eu enviar a peste sobre a terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem o filho nem as filhas eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome das nocivas animais, e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. William, orando. Querido Deus, eterno Pai, aqui na Tua presença, mais uma vez, te louvamos, te bendizemos, Senhor, Pai amado. Toma, Pai amado, as coisas do Pai das mãos, Senhor, toma o professor, a professora, nos ajuda, nos ensina, Senhor, nos dê um domingo abençoado, Senhor, continua conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Poder escutar. Vamos receber o professor Israel, que vai estar lecionando esta manhã. A paz do Senhor, bom dia. Vamos ao Senhor, né? Mais um domingo de bênção hoje. Obrigado. Louvamos a Deus, né, irmãos? Estamos falando hoje sobre a justiça de Deus. A gente tem vindo já direções, né? Onde estamos estudando aqui, vamos dizer assim, o ofício, né? O ministério de Ezequiel, na verdade, a forma de Deus agir, atuar com a humanidade, com a nação, na verdade, em específico, em alguns textos, voltada para o Israel, para a nação de Israel, mas a gente vê também aqui dois comportamentos, o comportamento de Deus e o comportamento do profeta. Então a gente está falando, né, vamos dizer assim, de duas formas de ação, de comportamento, de atividade. E hoje a gente está falando sobre a justiça de Deus, e o texto áureo ele vem falando, né, melhor, a verdade prática diz: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Então a gente vê que Deus ele usa homens, mulheres, usa criança e se manifesta, né, de todas as formas, de várias formas. E com o texto aqui que a gente vai estudar, a gente vai ver que muitas dessas formas de Deus agir, formas de Deus atuar, em cada vida nós temos uma responsabilidade pessoal de conhecer, de buscar, de se relacionar, de melhorar, de sempre estar se ajustando
e a lição ela vai enfatizar bastante isso. Amém, irmãos? Essa lição ela está um pouquinho, eu acho ela um pouco difícil, né? Então eu peço que os irmãos prestem bastante atenção e fiquem à vontade também para quem quer participar. E eu tento sempre trazer a simplificação, né? Que eu acho que é a simplicidade, porque eu acho que fica mais fácil para todo mundo ter uma mesma linha de entendimento. Então, por mais que tenha coisas aqui que a gente possa esmiuçar e ir a fundo, né? Quando eu vejo que eu vou me enrolar um pouquinho, eu fico ali, né, na parte não superficial, mas simples, de maneira que todo mundo possa entender. Amém, irmãos? Introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, 12 a 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois dirigir a casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem o objetivo de mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Então a gente vê aqui, né, que o comentarista ele começa falando que o texto ele apresenta aqui uma queixa, né, um assunto generalizado, né? A gente vê aqui, a gente acabou de ler a leitura bíblica em classe e a gente vê que o Senhor ele começa dizendo: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim. Então aqui o versículo 13 ele fala quando uma terra, né? Então ele está falando sobre qualquer nação, sobre qualquer povo, sobre qualquer também situação. Só que tem um momento que aqui Deus ele já leva o assunto diretamente para a nação de Israel. E aí onde o Senhor, muitas das vezes, a gente, vamos trazer para o simples, para o micro, né? A gente está aqui na casa do Senhor e a gente sabe que Deus está falando com a igreja no todo. Só que tem horas no culto que a gente para assim e fala, não, isso aqui o Senhor está falando comigo, né? Eu agarrei essa palavra aqui, isso aqui tem a ver com a minha alma, tem a ver com o meu coração. Sou eu que estou precisando dessa palavra. Porque Deus ele sempre, né, tem essa forma de trabalhar. Ele está falando através dos vasos, dos profetas, do pregador, do cantor, da cantora, do dirigente. E tem horas que a gente pega ali uma parte do culto e fala, não, isso aqui ninguém sabe. Isso aqui eu falei comigo, com Deus, na minha mente. Então, Deus aqui está usando o profeta Ezequiel para trazer uma mensagem. Só que Israel aqui, ele está entendendo que essa mensagem é diretamente para ela em um certo ponto, né? Então, uma coisa que eu já quero destacar, né, é que aqui Deus ele fala de um modo bem abrangente. Ele está falando para a nação de Israel, mas ele também está falando para as nações posteriores, para as outras nações, e até mesmo eu vou mudar de nação e vou usar a palavra geração, né? Está falando para aquela geração, para gerações posteriores e para a geração atual, que somos nós. Amém? Então aqui a gente vai ver o Senhor ele falando em vários parâmetros, né? E vamos falar um pouquinho aqui sobre o juízo, a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição do pecado. O discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Está lá em Amós 3, 7, né? Que diz que Deus ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Então aqui a gente vê, né, que o comentarista ele traz dois pontos. Um é que se a gente lê a respeito dos profetas que vieram antes, né, até os profetas do Antigo Testamento, a gente vai entender, a gente sempre prega aqui também que para a gente conhecer mais de Deus, a gente tem que se relacionar, tem que procurar as coisas de Deus. E o que é as coisas
Se a gente, vamos colocar assim, comparar o homem justo e o ímpio, né? E a gente vai ver que muitas coisas acontecem no mundo que tem coisas assim que eu lembro, estava até vindo com esse testemunho esses dias na minha cabeça. Tem coisas que se acontecem no mundo, a igreja ela compreende, ela entende, ela aceita, ela ora, ela adora. E o homem sem a compreensão, né, da palavra, do Espírito Santo, geralmente questiona, né? Onde às vezes acontece catástrofe e ao invés de a pessoa procurar se humilhar, orar e pedir a Deus misericórdia pela nação, pelo povo que foi ali às vezes atingido, às vezes as pessoas elas julgam, cadê Deus nesse momento, né? Foi como a pastora falou, acho que foi alguém que falou, não sei se foi onde você viu, falou, cadê Deus? E Deus está sempre no mesmo lugar, né? Então a gente vai entender que quando a gente conhece o nosso Deus e conhece como, porque eu sou melhor, porque eu sou a quarta pessoa da Trindade, faço parte da equipe, do sistema, não, é porque eu busco, porque eu me relaciono e, no caso, somos nós, a igreja do Senhor, porque você busca, porque você se relaciona, nós temos a tendência a compreender, não a discernir, né, o coração de Deus, mas a gente tem um certo assim discernimento, como foi falado aqui, porque Deus ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Muitas das vezes a gente não interpreta daquela forma, quando Deus ele fala, mas quando acontece a gente vai associar, não, Deus avisou, Deus falou, Deus ele já estava anunciando, Deus ele estava fazendo, as ações ao nosso redor já cooperavam com o que está acontecendo. Então a gente passa a não ter aquela coisa de se abalar. Como diz o salmista, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aí, muitas das vezes, as coisas elas acontecem, coisas ruins, coisas de muito forte impacto, e aí o mundo, vamos dizer, eu vou falar o mundo, as pessoas que não têm Cristo na sua vida, elas não compreendem. Como é que pode? Uma vez eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher que ela estava até num programa de televisão e ela teve um encontro, ou levaram ela, essas coisas bem sensacionalistas, né? Ao assassino que matou o filho dela. E todo mundo admirando o fato de ela abraçar aquele homem, de ela perdoar aquele homem. E ela estava falando que ela estava fazendo aquilo porque primeiro ela era cristã, né? Compreendia que Deus havia curado a alma dela, o coração dela. Então assim, é uma compreensão do mundo totalmente, a palavra que excede todo entendimento, né? A mulher abraçar o assassino do seu filho e dizer que o perdoa, aquilo para o mundo era chocante. Não só para o mundo, mas para muitas pessoas, né? Porque não é fácil, mas quando a gente compreende as ações de Deus, o comportamento, a forma que Deus age, a forma que Deus trabalha, a gente não tem essa coisa de se impactar, né, com as coisas que acontecem no mundo. Mas a gente, claro, no primeiro momento, Deus agiu assim, nossa. Mas ali, quando você já tem uma raiz, quando você já tem um relacionamento com Deus, você fala, chega um ponto que você fala, isso aí é coisa de Deus, né? Chegam umas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente fala, isso aí é coisa de Deus. Por quê? Porque a gente passa a se relacionar e a gente passa a entender que Deus ele trabalha dessa forma. Então aqui o comentarista está falando, a leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernente à retribuição do pecado. Então a gente vai ver que à medida que a gente lê, que a gente vai lá no livro de Daniel, vai lá no livro de Jó, que são os exemplos mencionados hoje na lição, né? No livro de qual outro personagem? Daniel, José e Jó e Samuel, né? Você vai ver que Deus e Noé, isso. Imagino que Samuel também está na lição. E tem um outro também, Moisés. Então a gente vai ver que conforme a gente lê a palavra do Senhor, e eu lembro muito assim, né? Assim que eu voltei para Jesus, eu lembro que, nossa, foi um período que eu
passei também por umas coisas assim que eu não tinha maturidade para passar, né? Se não fosse Deus na minha vida, eu não tinha ainda uma alicerce. Mas eu, graças a Deus, estava ali me alicerçando na palavra, na oração, e as coisas parecia que eu lia o que os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus passavam, e no outro dia parecia que eu era até provado, dentro da dimensão que eu podia suportar, claro, porque eu não passei o que Jó passou, eu não passei, amém, irmãos? Estão entendendo, tá? É igual quando a gente vai falar assim, porque eu fiz igual fulano, né? A gente tem que até pedir perdão às vezes, porque quem somos nós, né? Mas a gente entende que o ler a palavra, o ter uma vida de oração, uma vida de propósito, irmãos, não tem nada mais gratificante de você ter uma vida de propósito, uma vida de oração, e você saber que aquilo que Deus fez, que Deus ele fez, não seja só de positivo, mas manobra de Deus na nossa vida, a gente entender que é Deus tratando com a gente. Não, isso aí é coisa de Deus. Não, eu preciso, e o melhor é isso, né? Como não, eu vou me levantar e ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, eu vou adorar. Agora, Senhor, eu só peço que o Senhor mantenha a sua palavra viva ao longo dos anos. Então, a gente, quando compreende o nosso Deus melhor, a gente tende a entender as ações. Aí a gente vai entender que, obviamente, se a gente plantar mal, a gente vai colher mal. Se a gente se rebelar, a gente vai colher, né, o juízo. Se a gente plantar pecado, a gente vai colher morte. Então aqui o comentarista está falando, né, basicamente isso. E que o discurso, aqui está falando a respeito também, né, de Deus sempre dar oportunidade, Deus sempre avisar através dos profetas que o juízo ele viria, né, que teria tratamento, né? E muitas das vezes, irmão, isso acontece, muitas das vezes não, sempre isso acontece nas nossas vidas. Deus ele está sempre avisando. Deus, como eu preguei aqui uns dias, sempre a gente pode melhorar um pouquinho. Sempre a gente tem algo para a gente olhar dentro de nós e falar, não, eu estou falhando nisso aqui, eu preciso consertar. Já chegou um momento da sua vida que você olhou para você mesmo e teve essa reflexão? Fala assim, nossa, eu acho que aqui eu não estou legal, não estou bem, né? Eu preciso melhorar, seja no mundo, seja na esfera espiritual, seja na esfera de responsabilidade com os homens, né? Porque tem isso também, a gente precisa aprender e servir a Deus, né? Abrange muitas coisas, então não adianta eu ser uma pessoa correta em muitas coisas no meu dia a dia, na minha rotina, mas no meu trabalho às vezes eu sou uma pessoa totalmente diferente, que não condiz, que não é coerente com o que eu prego, né? Que não é coerente. Às vezes a gente é assim, irmão, a gente é uma excelente pessoa dentro da igreja, mas tem um menino, né, que o filho fala que quer morar na igreja, porque o pai, quando está em casa, bate na mãe, né? Tem um corinho que fala, eu não sei cantar, mas eu sei que tem essas histórias. Porque aqui papai não xinga, aqui papai não bate, e às vezes a gente tem dupla personalidade espiritual, né? Porque na igreja a gente marcha, na igreja a gente guerreia, a gente ora, a gente intercede, e às vezes no mundo, né, ninguém tira farinha pra gente não, a gente beija mesmo, ser valente em todos os sentidos, e não é assim, né? A gente precisa entender que Deus ele está sempre nos dando a oportunidade de melhorar, de mortificar a nossa carne. Às vezes a gente pensa, Senhor, misericórdia, me liberta disso, me tira disso. Aí Deus fala na palavra, é você que tem que mortificar a tua carne. E a gente às vezes fica atribuindo a Deus uma coisa que é para nós resolvermos, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa mente. Irmãos, Deus ele vai operar o sobrenatural, né? Mas aquilo que está ao nosso alcance, humildade, né? Uma coisa que é uma virtude que nós temos que procurar extrair de nós, através da palavra, através de conhecer o nosso Deus. Tem pessoas que não têm dificuldade de se humilhar, de ser humilde, e isso não vem, irmãos. Claro, o Espírito Santo nos conduz a esse caminho, mas é a gente que precisa se humilhar, ter a atitude de se humilhar, muitas das vezes, em vários sentidos, de
de declarar a nossa liderança, uma dificuldade, de confessar ao nosso cônjuge. Às vezes, né, a gente tem certa dificuldade de falar. Se tem um amigo que você crê, que você observa que é um homem, que é uma mulher de Deus, contar com as orações, né, dos santos, dos justos, e dizer, olha, eu preciso de ajuda nessa área, eu preciso. A Bíblia fala que aquele que confessa alcança a misericórdia, e às vezes o adversário ele fica, não abre esse assunto, não se humilha, isso aí você vai se expor, e às vezes nós estamos fechando a porta da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E quando a gente declara, quando a gente fala, quando a gente confessa, irmão, todos nós, né, sem hipocrisia, todos nós temos um ponto que a gente precisa melhorar, que a gente precisa, claro que nem tudo a gente dá para abrir, né, para qualquer pessoa ou qualquer situação, mas a gente precisa entender primeiramente conosco, porque às vezes nem para a gente confessa que a gente está precisando melhorar. Não, eu estou bem, eu estou perfeito, minha vida espiritual está ok, né? E a gente às vezes está dilacerado por dentro, mas eu não enxergo que a minha vida está ruim. E às vezes a gente não é sincero nem com a gente mesmo, muito menos com Deus, e longe de ser com o próximo. E a gente vive aquilo anos e anos e anos e anos e anos, e Deus está falando, eu estou te dando oportunidade, eu estou te avisando, estou eu levantando os meus profetas, estou eu levantando homens, mulheres, para falar o que você precisa mesmo para melhorar a sua vida. E muitas das vezes a gente não quer ouvir, não quer enxergar. Então aqui o comentarista está falando que o discurso profético, à luz das Escrituras, a gente vai entender o porquê que a ira de Deus ela chega em algumas ocasiões, em algumas situações. Mas por que isso? Por que essa nação está passando por isso? A gente sabe que tem as forças espirituais malignas que se levantam, que usam seus adeptos, mas a gente precisa entender que nada sai do controle de Deus. Então, vamos dizer, tem uma nação aí que está sendo ameaçada, que está tendo guerras, está tendo pelejas. Pode ser uma ação maligna, mas também está escrito na palavra do Senhor que isso ia acontecer. E mesmo que seja algo maligno, uma força do mal, está dentro do parâmetro do controle de Deus, da permissão de Deus. Então, se algo está acontecendo atualmente com nações, está dentro da permissão de Deus. Amém, irmãos? Eu não sei se os irmãos conseguiram entender o link que eu quis fazer, mas é porque eu trouxe da situação menor até a situação maior. Mas é isso, né? Deus, ele, resumindo, ele não deixa nada acontecer, seja na minha vida ou numa nação inteira, sem que antes ele avise, sem que antes ele levante homens e mulheres comprometidos para anunciar, né, o tratamento e o juízo dele. Amém? O perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. É isso, né? Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Então aqui ele traz o exemplo de Nínive. Quem lembra? Alguém tem alguma lembrança da cidade de Nínive? Aqui? Algum acontecimento que aconteceu com a cidade de Nínive? Ninguém lembra desse? Era rebelde. Era a cidade que era rebelde. E mais o que? Alguém sabe o que Deus fez com essa cidade? Quem Deus acabou com ela, né? Deus perdoou. Deus perdoou. Mas por quê? Através de Jonas, né? Profeta Jonas. O profeta Jonas, ele era super tranquilo, de boa. Deus mandou ele lá, ele foi de boa, não foi? Não foi não. Não foi nada disso, né? A gente vê que teve todo um... Ele não quis. Que Deus quase que tratou. Quase não, Deus tratou com Nínive e tratou com Jonas também. Porque às vezes... Olha só. Aí, olhando dessa forma, Deus, ele quer anunciar a nação que vai, né, tratar, que vai castigar. Mas Deus, ele levanta o profeta. Aí o profeta não ajuda. O profeta não coopera.
E muitas das vezes, irmão, agora vamos trazer um pouquinho para as nossas vidas. A gente também facilita, né? O Espírito Santo quer nos usar para anunciar, para provocar arrependimento em algum lugar, em alguma situação, para quebrar a maldição, para jogar por terra coisas que o diabo está querendo levantar e a gente não se posiciona. E aqui a gente vai ver, né, que Deus, ele usa, o comentarista ele usa esse exemplo de Nínive, porque mostra que a misericórdia de Deus para com esse povo, para com esta nação. Que tu vê que Jonas ele roda, né, faz ali todo um labirinto para não cumprir aquela missão, mas Deus ele coloca ele na rota certa de novo, vai lá, trata com a nação, perdoa a nação, mas só que o comentarista está fazendo um paralelo aqui com Jerusalém, e para Jerusalém a misericórdia, né, essa forma de Deus agir com misericórdia já estava expirada. Então vamos pensar que nível de pecado, né, de rebeldia, de coisas erradas, de coisas desagradáveis que estava Jerusalém diante do Senhor. Nós estamos falando da nação, como a pastora fala aqui, né, a nação eleita, né, o povo escolhido, né, o povo que Deus escolheu um lá e fez promessa e a partir dali estabeleceu, confirmou a promessa dele, né? E a gente vai ver que Deus, aqui o comentarista faz um paralelo entre a misericórdia de Deus sobre Nínive e agora sobre, né, o juízo de Deus sobre Jerusalém. E às vezes, irmão, a gente como um povo que nos classificamos justos, cristãos, pode acontecer de ao invés de sobre nós estar a misericórdia, às vezes Deus olhar para nós e falar, não tem como eu manter a misericórdia. Expirou, eu avisei, eu levantei profeta, eu vou, agora não tem mais validade a palavra de misericórdia, o que tem validade e efeito é a palavra de juízo. Mas, em nome de Jesus, que a gente não precise chegar a este tempo, né? Que a gente, né, que nós venhamos melhorar hoje, procurar ter sensibilidade espiritual de ouvir a voz do Senhor hoje. Deus, ele nem, como eu sempre falo, Deus nunca vai falar só o que a gente gosta de ouvir. Na verdade, o que a gente gosta de ouvir é difícil Deus falar. Deus, ele vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. Amém, irmão? E aqui o comentarista ele faz esse paralelo entre as duas nações. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma observação? Pode ficar à vontade, tá? Pastoras, presbítero, diaconisa, você está ouvindo? Pode seguir? Então vamos lá. A primeira parte, os irmãos estão entendendo o que está sendo falado? Amém? A primeira parte do oráculo. A expressão quando uma terra pecar contra mim pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, quanto mais quem se recusa a ouvir a palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome, extermínio de seus moradores e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Então aqui, né, Deus ele usa o profeta com essa expressão, a palavra, quando uma terra pecar contra mim. E aí a gente volta àquilo que eu estava falando lá no começo, que até então, Deus ele, nesse texto o profeta Ezequiel está falando, Deus está falando com Ezequiel, usando Ezequiel e está dizendo, isso está cabendo para qualquer um, né? Quando peca contra mim, eu trato, né? Eu faço aqui a parte do pão aqui que eu não tô sabendo gravar a frase em si, mas ele torna instável o sustento do pão. Então ele traz o que? A escassez mesmo, permite a escassez, a dificuldade. E tem tantos casos de escassez na Bíblia, né? Não só de escassez, mas de gente, nações que se levantam para saquear, porque antigamente o sustento, né, que a gente fala isso aqui, o celeiro, né, ele era feito muito mais através de plantio
e de colheita, né? Então, se não tivesse um bom clima, se não tivesse água, se não tivesse condições para o povo semear, não tinha colheita, né? Porque hoje, como é que a gente consegue sobreviver? A gente trabalha lá os 30 dias, recebe nosso salário, tem aquelas pessoas que trabalham de forma informal, mas no carteira, vamos dizer assim, é aquela quantidade de dias, você recebe o seu salário, você faz as suas compras, paga as suas dívidas, no mês seguinte é a mesma coisa e tem essa rotatividade. Só que antes a gente vai ver que não era assim, era plantar, aguardar, né, toda aquela... E tinha que ter um cronograma absurdo, porque se eu erro o tempo de plantar, automaticamente vai atrasar o tempo de eu colher. Isso dá uma pregação, hein? Né? Se eu não planto, se eu esqueço de plantar, se o tempo que era para eu plantar, eu estou observando o vento, como diz o proverbista, né, Salomão, a gente não colhe no tempo que a gente precisa colher. Então a gente vai se atrasar, né? E deixa eu sair dessa coisa da colheita, da semente, porque senão eu vou embora. Mas aqui Deus ele está dizendo que ele ia intervir, né, no sustento do pão de Jerusalém, por conta do povo estar pecando contra ele. Só que até então Deus ele está falando de uma nação paralela, de uma nação, vamos dizer assim, de um modo geral. Quando uma nação peca contra mim, eu tiro o sustento do pão. Eu permito que a fome chegue, eu permito que a peste alcance essa nação. Então, só que tem um momento do texto que a gente vai ver que Deus ele já mira essa palavra, direciona essa palavra para Jerusalém, né? Então aqui ele está dizendo que serve para qualquer época, lugar, situação, e para castigar um desobediente, quanto mais é essa pessoa que reluta, né, para obedecer, para acatar a palavra de Deus. Então Deus ele está aqui, né, o comentarista está dizendo, para esses que são rebeldes, Deus ele vai tratar, e a palavra profética esclarece, né, com a carestia, por quê? Tendo falta de colheita, vocês viram aí um tempo atrás e está querendo acontecer de novo, os caminhoneiros aí pararam, né, querendo parar, mas vamos dar o exemplo dos tempos anteriores. Os caminhoneiros pararam, aí no sacolão tudo explodiu, não só no sacolão, mas no mercado também, as coisas começaram a subir. Porque quando tem falta, né, quando tem esse racionamento de coisas, de itens, automaticamente aqui na cidade as coisas vão ficar mais caras, porque eles vão só ter rotatividade naquilo que já está dentro da cidade, naquilo que já chegou para eles em estoque. E com essa dificuldade de chegar, automaticamente os preços começam a subir. Então, com a falta de plantio, de colheita, na cidade que Deus ele retém o pão ali, as coisas começam a ficar mais caras. Tem uma situação ali na época de Acabe, né? Na época de Elias, até alguns outros reis anteriores, você vai ver que tem já ali um tratamento de Deus com a nação de Samaria, né? Com a nação de Israel também, que a fome chega. Tem aquela história de duas mulheres que combinam entre si, né? Que olha, a gente hoje come o seu filho e amanhã a gente come o meu. Quem lembra dessa história? E aí, deu certo isso aí? Não deu, né? Aconteceu que no dia seguinte a outra mãe não quis entregar seu filho e ali levaram o caso pro rei. Irmã Diaconisa quer falar? Então, estou comentando isso aí que a Diaconisa Valéria, né, vocês aí, falando sobre o que está acontecendo, né? E que está tudo biblicamente está acontecendo. Teve aquela parte ali, né, que Deus avisa, ó, esses caminhoneiros aí, você vai citar sobre os caminhoneiros, sobre tudo que está acontecendo aí. Aí muitas vezes nós só queremos orar e não queremos, ó, a gente vai ficar atento, prudente, como sempre tem. Aí Deus está avisando.
falou, né, que haveria fome naquela cidade. O que eles fizeram? Começaram a guardar os grãos ali, começaram a guardar mantimentos. E tirando para o dia de hoje, Deus também faz, sabe que nós temos dificuldade, nós servimos o dono do ouro da prata. E Deus não vai deixar o seu povo perecer. Mas muitas das vezes nós gastamos o nosso dinheiro na vida do comer pão, outras coisas. Deus está falando, olha aí, vamos se prevenir. Deus não vai deixar faltar o arroz e feijão. E eu até comentei, né, que o gás está caro, mas vamos fazer, né, como eu falei, vamos fazer igual a irmã Bia, que ela tem um fogão de lenha ali. Mas é desse jeito mesmo, tá? Vamos se prevenir mesmo, porque haverá tempo assim como está acontecendo agora, gente, uma rebelião, tipo assim, uma coisa, os tempos estão findos e Deus está provando o povo aqui na terra, e está falando agora que vai ter greve geral, gente, a gente tem que se prevenir, ficar prevenido Eu mesmo. achei interessante esse ponto aí de vista, porque a gente está aqui falando sempre a nível espiritual, mas é uma realidade. Se a gente pode poupar hoje, poupe. Você pode juntar um dinheiro hoje muito. Não que isso vá impedir de Deus tratar, mas como ela falou, né, se Deus está avisando, cabe a nós também procurar nos respaldar, procurar fazer a nossa parte, né, como seres humanos, né, a gente tem que ter essa cultura, melhorar um pouco a questão financeira. Isso, lançar o pão sobre as águas, né? Os ricos, eles costumam fazer o quê? Investimentos. Eles fazem investimentos porque lá no futuro isso vai dar um retorno a eles. A gente, infelizmente, não pode fazer muitos investimentos, mas mesmo que a gente faça pequenos investimentos, já é uma forma da gente estar trabalhando essa parte da nossa vida. Então, a gente está falando, claro, a nível espiritual, mas foi muito importante ela trazer essa visão, né? Porque a gente está aqui falando, a gente pega tudo, né? As palavras espirituais para a nossa vida, mas na prática a gente esquece de aplicar. Pastor? Pegando esse gancho aí da diaconisa, lá na igreja da minha mãe, o pastor está batendo muito sobre essa terra. E foi assim, de Deus mesmo essa palavra aqui, que é algo que já está, né, acontecendo. E o Senhor está avisando mesmo esse negócio da gente realmente, né, fazer nossas reservas espirituais, porém, a escassez ela vai chegar na terra, porque a palavra de Deus ela vai cumprir. E lá o que eles estão fazendo? O pastor está ensinando, porque tem lá tem campo missionário, então eles fazem muitas essas coisas lá na roça. Está ensinando, estão fazendo treinamento para guardar alimentos. Porque agora nós conseguimos comprar 5 kg de arroz por 17, 18 reais. Mas não chegamos no tempo que a gente comprava 30 e poucos reais. Então o que eles estão fazendo? Comprando, minha mãe, o Renan ajuda ela lá, comprando sacos de arroz, e eles estão ensinando como guardar, que dura assim, uns 10 anos. Coloca na garrafa, aí tem vaca, aí tem a folha de louro. Estão colocando, e já tem irmãos lá que estão com várias garrafas, aí bota a data de validade, aí quando passa um tempo vai lá, tira, mas repõe a garrafa. Por quê? Porque vai chegar um tempo, realmente, que a gente pode, porque com arroz e feijão a gente sobrevive, mas vai chegar um tempo que a gente pode não ter, que a palavra de Deus vai se cumprir. Então eles estão fazendo treinamento, e tem pessoas já guardando mesmo o alimento. Minha mãe está guardando. E eu acho isso muito importante para a gente se atentar, porque vai chegar esse tempo e Deus já está avisando. Deus já está avisando. E se a gente está ouvindo isso hoje, é porque é necessário. Então venhamos ter sensibilidade e procurar pôr em prática, né? Porque a gente às vezes ouve, mas a gente, Deus falou, mas não vai acontecer. Eu já estou treinando assim com a água, né, Letícia? Lá em casa a gente tem um monte de garrafa. Tendo água no terra, a gente tem as garrafas lá com água, entendeu? Então a gente, com água, a gente está se prevenindo. Agora tem que fazer com arroz. Cavar um poço, sei lá. Cavar um poço aí. Comprar sal para armazenar, que vai ter um tempo que vai ter apagão, sei lá o quê. Armazenar, comprar esses barros de murica para congelar, para gelar a água. Mas olha só, se você for ver, esse povo aí, a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, né? Então a gente vai ver que às vezes o povo de Deus, irmãos, não era para ser, mas parece que é o povo que é mais surpreendido pelas situações.
situações, né? Porque eu fico vendo, estou falando assim, a nível natural mesmo, tá? A nível espiritual a gente está ligado, a gente está orando, mas a nível natural, né? A crise vem. Eu conheço pessoas que vivem aí ao seu bel prazer, mas já tem ali, como eu falei, o seu investimento, já procurou adquirir coisas para deixar. Eu fico vendo lá no meu trabalho, não, isso aqui eu estou fazendo para o meu neto, para o meu filho. Né? Então são umas mentalidades que aquilo que é bom, né, como a pastora fala aqui, a gente pega um saquinho bom e coloca um saquinho bom. Aquilo que é ruim, os vícios, a prostituição, que é pregado por eles também, a gente põe no saco furado e deixa cair por terra. Então, tem isso também. A gente precisa... tem um meme, né, uma frase que é muito assim: não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. Tem pessoas que ela fala, tem um discurso muito bom. Aí tem um outro meme que é assim: pena que eu te conheço. Então, às vezes a gente, né, tá dando ouvido a muitas coisas, mas você vai ver o exemplo daquela pessoa, não é coerente com o que ela fala. Mas às vezes tem pessoas que já não é muito de falar, mas o comportamento dela é de atitude, é de fazer isso aí, de se precaver, de procurar, né, sim, ter algo no futuro, um sustento, algo. Então a gente precisa, não só, como eu estou falando agora das duas esferas, a nível espiritual, a tua reserva, ela tem que estar ok, a tua reserva espiritual. Quando a gente vai lá na palavra daquelas mulheres lá, das prudentes e das loucas, aquelas mulheres, elas não tinham azeite, não era porque não tinha dinheiro, né? E isso o Espírito Santo ficou falando comigo. Às vezes a gente não tem azeite, não tem reserva, não é porque a gente não tem condição, é porque a gente não quer mesmo se dispor a ir atrás do azeite, né? Não interessa, a gente acha que o vizinho, ele tem a obrigação de nos dar, né? Só que o vizinho, ele além de ter comprado, usado o seu dinheiro, ele teve que se dispor a ir buscar, entendeu? Então tem gente que não tem azeite, não tem reserva, não é pela falta de condições, porque tem pessoas que às vezes a gente quer ajudar, a gente dá a faca e o queijo na mão da pessoa, mas a pessoa nunca pode, a pessoa nunca quer, a pessoa nunca está à disposição. Então isso, está entendendo? Existe essa questão também. A gente tem que ajudar, a gente tem que estender a mão, se a gente puder, vamos fazer em nome de Jesus. Mas a gente, né, agora mudando a posição, se a gente é a pessoa que é ajudada, não só pelos homens, mas principalmente pelo Senhor, é a hora de a gente arregaçar as mangas, né, e fazer: Senhor, Tu está me sustentando, Tu está abrindo as portas, então é para eu agir, é para eu, né, fazer isso, manter a minha casa bem organizada na questão do mantimento, na questão da água, na questão da minha vida espiritual também. Então, a gente está falando desde o início que Deus, ele não faz nada sem antes avisar aos seus servos. Só que a gente às vezes leva isso só por lado espiritual, mas às vezes a nível natural mesmo, físico, Deus, ele já está nos avisando. Amém, irmão? Isso ficou bem entendido, né? Ficou muito boa essa parte aí, né, onde os irmãos falaram. Já falei a primeira parte do oráculo? Isso. A descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Isso aqui tem várias referências, depois a gente pode ver. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam e abençoavam as abençoadas colheitas a Baal. A seca era um sinal visível do castigo divino. Isso aqui, quando eu estava lendo, eu achei muito interessante, porque Deus, ele trata o povo com a seca, né? Por quê? Porque atribuía a forma que eles pecavam contra Deus. E não é querendo associar tudo que acontece de ruim na nossa vida, né, ao nosso pecado. Mas isso aqui nos dá um entendimento, como eu falei lá no início, quando a gente lê a forma de Deus agir. Então, às vezes, tem uma palavra que fala que quando a gente dizima, Deus, ele repreende o quê? O cortador, o migrador, o devorador, né? E às vezes a gente tem uma vida financeira totalmente complicada,
E a gente não consegue entender o porquê. Era igual quando eu atendia o pessoal lá na loja, assim, não sei se meu CPF vai passar, porque eu trabalhava no crédito, aí a pessoa ia tentar fazer cartão. Eu não sei, é porque eu estou devendo 3 mil reais no Itaú, aí eu não sei se vai passar. Aí eu falava, senhora, com certeza deve passar sim, porque eu não ia ficar ali brigando com uma coisa que não era relevante. E eu jogava o CPF e eu, lógico que não passava, irmão. Não passava, por quê? Porque a pessoa sabia que estava com uma pendência, né? Ia lá na maior cara de pau. E agora trazendo para a nossa vida, a gente às vezes, por que a minha casa está desse jeito? Por que a minha finança está desse jeito? A gente dá uma de João sem braço. Só que na palavra está dizendo que se eu não dizimo, né? Se eu dizimar, Deus ele vai repreender. E automaticamente, se eu não dizimo, o devorador vai ficar bem à vontade. Está entendendo? Então é uma coisa que a gente precisa, não é precisa de levantar vaso, né? De levantar um profeta aqui para falar, está escrito. E quando a gente lê a palavra, a gente vai aprender. E aí aqui a gente está vendo que o que está acontecendo com a nação? A nação está sendo castigada com a seca, devido ao quê? A sua pendência de atribuir a colheita abençoada que Deus dava a eles a Baal. Então, automaticamente, a consequência, né, era a seca. Então, trazendo para as nossas vidas, nossa vida sentimental, nossa vida espiritual, nossa vida, nossa mente, sabe? Às vezes a gente prega muito assim, né? Deus sabe quem tira, Deus sabe o que faz, Deus... Tem umas frases assim de efeito, Deus sabe o que tira, Deus sabe o que faz, Deus tira, Deus traz, um negócio assim. E a gente adora falar essas coisas, só que às vezes a gente não traz paz na vida de algumas pessoas. E às vezes a gente não tem paz nunca também, porque aí a gente fica com esse discurso, Deus sabe o que faz, Deus sabe quem tira, Deus sabe o que Deus traz, não sei. Só que às vezes a gente vive essa rotatividade na vida também, porque na vida a gente também planta esse tipo de coisa. A gente é uma pessoa que não tem paz, não leva paz a lugar nenhum, não transmite paz. Eu estou falando de um modo geral, tá? Ninguém aqui, eu creio que seja assim, em nome de Jesus. Mas a gente tem que aprender, né? Vamos pegar aí um exemplo de às vezes a pessoa, que eu sempre falo sobre isso, a pessoa que abre a legalidade do adultério no casamento. Às vezes a pessoa é infeliz ali com o cônjuge, abre a infidelidade ali dentro do casamento e às vezes o casamento acaba, a pessoa vai se relacionando com outras pessoas e vive às vezes o mesmo cenário, ou da parte dela ou da parte do novo cônjuge, e vai vivendo essa maldição e não entende o porquê que está vivendo dessa forma. Por que a minha vida é assim? Aí esquece que às vezes lá na juventude bagunçou com os sentimentos de outras pessoas, né? Aprontou. E irmãos, aquilo que a gente planta, certamente a gente vai colher. E eu estou falando, dei o exemplo da vida sentimental, mas tem várias outras coisas. Quantas das vezes eu, né, vou dar o exemplo assim, eu já agi de injustiça, lá na frente eu vou colher injustiça, só que eu estou vivendo um outro tempo. Eu estou vivendo um tempo onde eu estou uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, uma pessoa que eu não sou mais tão egoísta como eu era. E aí, né, as pessoas olham assim, poxa, mas o Israel é tão legal, né, uma pessoa tão querida, e por que ele está passando por isso? Muitas das vezes porque lá atrás eu plantei injustiça, né? Então, a gente precisa, claro, a gente sabe que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, né? Quando a gente está no período da inocência, isso também não nos isenta das consequências, tá? Se eu errei no passado, mesmo estando sem Jesus, automaticamente eu vou colher sim. Só que Jesus ele vai estar ali com a gente, para nos fortalecer, para nos dar graça. Amém, irmão? Mas aqui, né, o comentarista está atribuindo essa situação de Deus, né, tratar o povo com a seca, devido à forma que eles pecavam. Então, mais uma vez, acabou a campanha da colheita, mas a gente está ainda semeando. A gente ainda pode colher mais coisas boas para as nossas vidas. Eu estou vivendo um tempo, principalmente lá no meu trabalho, que eu estou assim, estou estranho, sabe? Eu estou me reconhecendo não, porque
Vou explicar o porquê. Porque geralmente eu sou muito assim de fazer questão de muita coisa. O que é certo, o que é errado, ou questão de horário, questão de muita coisa. Questão de meu setor é aqui, né? Eu era muito assim. E ultimamente, faz isso aqui, eu faço. Não era aqui, era ali. Eu esqueci de te explicar. Fala, tá bom, eu faço lá. Eu tô muito assim, sabe? Tô muito assim. Acho que é a vida que tá me levando. Né? Jesus está me levando, graças a Deus. E já é umas 3 vezes que acontece lá no meu trabalho, alguém fala assim, por que você é assim tão bonzinho, hein? Ai meu Deus, que inocência. Aí eu falei, não, você é muito bonzinho, tudo que a gente pede você faz, que não sei o quê. Aí eu fiquei sem saber explicar, porque eu não sei também. Eu falei, eu tô estranho. Mas para os irmãos entenderem, e aí o que acontece? O que está acontecendo? O pessoal bate lá no meu setor, leva um café para mim. O outro vai lá, trouxe um pedaço de pão aqui, não sei o quê. E está acontecendo esse tipo de coisa, sabe? Aí o meu encarregado lá falou assim, eu não estou entendendo nada. Eu que sou encarregado daqui, estou aqui não sei quantos anos, ninguém nunca trouxe café para mim. Mas ele falou brincando. Israel chegou aqui agora, o pessoal traz café, seu Manel trouxe pão. Eu ganhei um cadeado que eu estava lá tanto tempo, já não comprei um cadeado, ganhei um cadeado. Então assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente às vezes pode facilitar a nossa vida, né? Só que às vezes é difícil, a nossa mente às vezes é muito trabalhada com aquela coisa que eu já falei aqui, que Deus me chamou como cabeça, não como cauda. Então eu não vou ser pisado por ninguém, eu não vou ser bobo, né? Eu não vou ser essa pessoa aí que todo mundo passa a perna, não. Muitas das vezes, irmão, Deus ele vai cuidando de nós. Por mais que ainda tem alguns que vai querer se aproveitar, vai ter, né? Tem uns rapazes lá que era muito abusado e ficavam também com os comportamentos abusivos em cima dessa situação. Só que eu também, sabe, assim, não estava dando muita trela para isso. Aí agora colou comigo, pegou meu zap, compra as coisas comigo. Então, amém, glória a Deus. Jogamos por terra, né? Essa possível indiferença, né? Então eu estou assim, nessa fase e eu tenho colhido coisas boas através disso, entendeu? Então a gente às vezes pode melhorar a nossa qualidade de vida, né? Deixa a razão um pouquinho de lado e olha para Jesus, olha para a tua vida, olha para a tua casa, olha para o pão de cada dia que você precisa levar para a sua casa, porque, né, quando a gente às vezes deixa de aceitar certas coisas, não é nem aceitar, mas a gente quer levantar a questão de tudo, quer levar tudo a ferro e fogo, a gente fica uma pessoa também muito chata, né, muito ranzinza, e é bom a gente procurar ser mais flexível. Não sei nem porque eu entrei nisso, mas fala aqui da gente procurar olhar, né, as nossas ações, procurar atribuir sempre a Deus a honra, a glória, o poder estar indo trabalhar, o poder voltar, o poder trabalhar em casa mesmo, da forma que Deus nos der condições. Amém, irmãos? Agora a gente vai lá para... Alguém quer falar alguma coisa? Beijo, Márcia. Não, você estava falando isso agora, eu lembrei de uma pregação que eu ouvi semana passada, e ela falava assim, quantas vezes você está na sua razão, você está completamente certo, e você tem todo o direito de ir lá, de processar, de falar, é causa ganha, mas Deus vira para você e fala assim, olha, se você
questão, né? Fala muito isso. Faz questão. Então, na minha razão, ninguém me tira. Mas, às vezes, é melhor você ter paz do que ter razão. Acho que os maridos entendem muito bem isso. Amém. É Deus, né? É verdade. É isso aí mesmo. Não estou falando para a gente ser omisso, né, irmãos? Não vamos ser omissos, não nos conformar com este mundo. Mas coisas diferentes que a gente está falando. Amém? Sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Vou continuar lendo aqui para ter um pouco mais de embasamento. Exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra atendendo a oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos de pecados e rebelião. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai com o culto do bezerro de ouro, mas Deus perdoou e os renovou o concerto com os israelitas. Inspirados nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros e intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham para Cristo. Pastora Jaque, quer fazer um comentário em cima dessa... Não, por enquanto não. Por enquanto não quer, pastora? Não. Então vamos lá. Não, porque eu estou gostando da... É bom, né? Quer, Maia? Amém. Deixa eu falar então. Então vamos lá. A gente vai ver aqui, né? O título fala algo muito interessante sobre a petição que Deus não atende. Isso já é forte, né? Tem oração, irmão, que Deus não atende, não. Né? Não adianta orar. Principalmente de feiticeiro, mas tem oração que às vezes não é de feiticeiro. Servo do Senhor e ele não atende. Servo não do atende. Senhor, oraram por mim para Porque mim. tem aquela parte lá, né? Pedir a se usar. Todo mundo gosta dessa palavra. Você pede que Deus ele vai te dar. Só que tem um contexto que vai dizer que tem que ser de acordo com a vontade do Pai. Então a gente ora pela fé, a gente crê. O crer não é errado. Agora a gente precisa compreender que esse crer tem que estar dentro ali do campo, né? Isso aí, da vontade soberana, beneplácita, vontade de Deus. Quero um carro, mas se eu tiver um carro e for para outro lugar, eu não vai ter necessidade. E a gente também às vezes é muito assim, né? A gente usa a oração como um poder, mas um poder errado, né? Porque mas depois a gente fala sobre isso. Meu tio quer falar. Exemplo de Paulo, 3 vezes ora, Deus não responde. Também de Jesus, ele ora 3 vezes. Exatamente. Para quem fala que é só no Antigo Testamento, né? Tem exemplos no Testamento. Aí, ó. Eu nem falo não, eu acabou comentando. A gente está falando sobre... Às vezes Deus não responde a oração. E tem também quando Deus responde de forma dura, dizendo que não. Do jeito dele. Um exemplo de... A gente está falando sobre Jeremias, vamos falar sobre Baruque. O próprio Baruque orando, pedindo para que Deus livrasse Jeremias de passar por tudo que ele passava. E Deus vai e fala para Baruque uma palavra dura. Está entendendo? Então, assim, tem hora que a gente vai pedir a Deus alguma coisa, pode ser até a intenção do coração pode ser boa. Mas não é a vontade dele. Exatamente. Então, ele vai e corta logo pela raiz. Eu dei o exemplo aqui no começo de Abacuque, né? Que ele orou. Ainda bem que ele fez uma oração muito sábia, né? Não impôs nada para Deus. Ele só ali, né? Questionou algumas questões. E Deus ele respondeu também de acordo com o que ele queria. E ele super entendeu e aceitou de boa, né? Meu tio deu o exemplo aqui de Paulo, falando sobre o espinho na carne. E Deus vai falar para ele: Paulo, a minha graça te basta. Jesus também, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, né? E aí, o presbítero Marco trouxe esse exemplo dessa resposta dura que Deus entregou. Então a gente vai, e
E outra coisa, irmãos, tem um louvor que fala, no silêncio Deus trabalha. Irmão, o silêncio de Deus é resposta também, tá? O silêncio de Deus, e é uma resposta que, assim, a gente tem que ter um nível espiritual muito bem resolvido para entender. Por quê? O silêncio de Deus não é nem sim e nem não. Mas irmão, me fala sobre isso, eu não quero nem comentar. Não quero comentar, não, eu quero te falar, eu quero que o irmão me fale sobre essa situação. Sobre a oração que ela é respondida depois que a pessoa morre. Só ora e não vê resposta. Mas depois que a pessoa vem a partir para o Senhor, aí aquela oração é respondida. E tem que ver, porque se a oração é serva do Senhor, então para o Senhor essa pessoa não morreu. Para a gente que essa pessoa morreu, né? A questão da promessa, a gente diz Não, sobre isso, a pessoa morre, aí depois que a pessoa vai, parte, E assim, aí aquela oração que a pessoa estava fazendo em vida, responde depois que a pessoa morre. E assim, né, irmãos, Deus ele não deixa escarnecer. Se a oração que a pessoa fez está dentro da vontade de Deus, ela vai se cumprir, ela vai ser concretizada. Agora tem oração que eu vou fazer, vou morrer e não vai ter resposta. Por quê? Porque são orações que não estão dentro da vontade do Senhor. Então, se é dentro da vontade de Deus, e Deus ele fala que se eu pedir, né, colocando ali a intercessão, né, ao Pai por intermédio de Jesus, Deus ele vai responder. Mesmo que eu, né, porque a Bíblia fala que passa céus e terra, até o homem vai perecer, mas a palavra do Senhor ela subsiste eternamente. Então, se é alguém, vamos dizer assim, apoiado, né, respaldado na palavra, certamente vai ter resposta de Deus. Certamente a gente vai lembrar, não, isso aí eu vejo muito algo ali que aconteceu na minha família ali, né? Coisas que hoje acontecem devido à oração da minha avó Maria, né? A minha avó Maria das Graças, ela orou por muitas coisas que ela não chegou a ver, mas hoje existe e acontece. Então, assim, até o fato mesmo de tudo que aconteceu na minha vida também, porque minha avó ela era uma pessoa assim difícil, né? Uma pessoa abençoada, mas era uma mulher que eu sempre falei, eu nunca botei isso em questão, era uma mulher que orava e orava muito, né? Do jeito dela, mas era uma pessoa que orava e orava muito. Então, hoje acontece, não só na minha vida, mas na vida dos meus ali, coisas que eu tenho certeza que é fruto da oração dela. Amém? Então, eu não sei se isso foi suficiente para fazer a irmã compreender, mas a gente depois também pode conversar mais com o tempo sobre essas coisas, né? Sobre a oração respondida, a orações póstumas, né? Respondida, vamos dizer assim. Amém? Aonde que eu parei, gente? Um castigo inevitável. Eu só não falei um pouquinho sobre isso aqui, né? Que eu falei que ia ler mais para ter um pouco mais de conteúdo. Então, aqui o comentarista ele fala a respeito das orações não respondidas e deu exemplo aqui, né, de Jó, Noé, Daniel e de Samuel e de Moisés, né? Ainda que essas pessoas estivessem dentro dessa situação, presenciando essa situação, vivendo essa situação, Deus livraria a alma deles, não de um todo, de um modo geral. Então, às vezes, isso aqui é algo que a gente precisa bater um pouquinho, porque eu conheço pessoas que se apresentam assim, eu sou filho da missionária fulana. Então, em qualquer situação, se está no meio de crente, se apresenta como filho de pastor, como filho de pastora, mas às vezes não vive uma vida. Mas por que se apresenta? Para beneficiar, né, daquela posição, daquela influência, né? Eu conheço uma família que o marido ele não servia a Cristo, mas ele se apresentava assim, eu sou marido da irmã que faz coreografia lá na igreja tal, sabe? E com isso, automaticamente você vê a mente da pessoa, que a mente tá ligada ao quê? Que as bênçãos tá me alcançando também.
a fidelidade, a resposta de Deus está me alcançando também. Só que a gente vai ver aqui que existem situações, né, que é muito pessoal, que Deus ele vai a própria salvação, né? Não adianta a Letícia agarrar no meu pé, né, e tá ali com uma vida precisando ajustar algumas coisas, agarrar no meu pé e achar que Jesus vai levar ela junto. Se ela estiver precisando arrumar umas coisas, eu vou, ela vai ficar. Mas ninguém vai ficar em nome de Jesus, tá? Porque eu não gosto desses exemplos, não. Mas né, Deus ele fala com o profeta, ainda que estivesse Jó, Noé, e o outro personagem que eu esquecendo toda hora, Daniel, Samuel, Moisés, esse povo aí, ainda que estivesse dentro da situação, eles seriam salvos, mas não o povo. Por quê? Porque, como eu falei lá antes, né, no tópico anterior, que a misericórdia havia se inspirado e a palavra de Deus sobre essa nação no momento ela já era a palavra de juízo, né? Então, aí eu fiquei lá em casa pensando, né, meditando em algumas coisas. Sabia que tem pessoas que pensam assim, eu não vou morrer não, agora não, porque Deus usou um profeta para falar com a minha mãe que eu vou ser o grande homem de Deus ainda e tal, e vive ao seu bel prazer. Irmãos, e você acha que uma hora a palavra de misericórdia não vai se inspirar e não vai vir a palavra de juízo? Tem pessoas que ficam, não, eu vou viver como eu quero e continuo pregando. Tem um testemunho que alguém falou aqui, não sei se foi aqui que o rapaz pregando, falando do trabalho. Um rapaz pregava e vivia, assim, saía do culto, ia para a prostituição. E casado e tal, e vivia nessa vida. E ele falava que cada vez que ele pregava, mais pessoas aceitavam Jesus, e cada vez que ele pregava era em cultos maiores, e ele começou a orar. E falou assim, tá vendo? O que está adiantando? Não adianta de nada, eu não me santifico, eu tenho uma vida promíscua, e eu continuo pregando, e pessoas continuam aceitando Jesus. E ele começou a ter não entender, né, o que Deus estava fazendo. E disse que teve um dia que ele foi pregar num culto e novamente, né, aquele sucesso ali de almas aceitando Jesus. E ele falou, tá vendo? Não adianta de nada, para que eu vou me santificar? Se olha aí o que Deus está fazendo, mesmo eu estando do jeito que eu estou. E ele disse que e foi de encontro a ele e falou, olha, você pode viver da forma que você pode viver da forma que você está vivendo. Só lembra que naquele grande dia eu tenho um encontro marcado contigo e a minha espada já está levantada. Então, é algo que a gente precisa entender. Aí é onde esclarece muitas coisas. Por que tantos escândalos? O que Deus está permitindo, né? Muitas máscaras cair, muitos escândalos. E Deus está tratando, Deus está limpando e Ele não deixa nada acontecer sem antes avisar. E vai ter pessoas que naquele dia que a Bíblia fala que vai se surpreender, que em teu nome eu curei. Se a pessoa curou, irmãos, a pessoa tinha em si a virtude da cura sobre a sua vida. Deus usou aquela pessoa para curar. Em teu nome eu profetizei, né? Então a pessoa profetizou em nome de Jesus e tinha a virtude, o poder, o dom de profetizar e foi usado como canal para profetizar. Só que naquele grande dia, Jesus vai falar para essa pessoa, aparta-te de mim, eu não te conheço. E como é que pode uma pessoa que tinha em si a virtude da cura, a virtude do profetizar, né? E vai ouvir de Jesus que Jesus nem conhece, nunca nem vi, né? Então é algo que a gente precisa hoje, né, entender que nem todas as orações são respondidas, nem todas aí é onde a gente tem que fazer o quê? Chega um ponto que a gente tem que entregar na mão de Deus. Senhor, estou orando, o Senhor não está respondendo, o Senhor não falou nada, eu entrego nas tuas mãos, faça como o Senhor quer. Isso é confiança e isso a gente entregar de fato a Deus a situação. E o que Deus fizer, irmão, a gente precisa estar com o coração preparado para receber. Porque às vezes a gente fala assim, faz a tua vontade. Aí Deus vai lá e mata. Estou falando assim em vários aspectos. Deus acaba, Deus quebra, Deus desfaz, Deus separa. Porque a Bíblia fala que há tempo de estar junto e há tempo de separar.
Salmo 46, o salmista fala: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ou seja, Deus ele chega, em algumas ocasiões ele chega quebrando, arrebentando tudo, né? E ele tem esse meio também de agir. Só que a gente só está acostumado, ou melhor, a gente quer aceitar só o Deus da paz, o Deus do amor, o Deus, né, misericordioso, mas Deus também é juiz. Aleluia. Deus ele é justo nas situações. Então, Deus ele faz a tua vontade. Aí Deus vai lá e mata. Um exemplo. Tu vai aceitar? Tu vai entender? Tu vai ter maturidade para compreender isso? Então, assim, o ideal é que sim. Então, a gente precisa, na verdade, orar pela situação e por nós. Senhor, que a tua graça esteja sobre a minha vida. Porque eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei como. Tem uma passagem que Moisés quer ver a glória de Deus e Deus ele fala: ó, tu vai ficar de costas e eu vou passar. E muitas das vezes a gente, para ver a glória de Deus, é descosta. E a gente não sabe o que Deus vai fazer quando a gente está disposto. Então a gente precisa ter esse entendimento. Senhor, está nas tuas mãos. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que tu és fiel e eu preciso do Senhor comigo nessa situação. Se for para levantar, levanta. Se for para abater, abate. Mas esteja comigo. Não me deixa sem a tua presença, sem a tua paz. Porque tem pessoas que não entendem, não compreendem o agir de Deus. E dá trabalho, irmãos. Dá trabalho, principalmente para si mesmo, né? Para Deus, para a situação. Agora vamos ao castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto que não havia mais retorno. A Escritura mostra que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação, até pessoas como aconteceu com Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu a sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orasse em favor de Judá. Então aqui, né, o negócio estreita ainda mais, né? Um castigo inevitável, ou seja, o povo pecou tanto, e é onde eu fiz um paralelo já que Deus estava com a misericórdia estendida sobre o Nínive. Só que para Jerusalém Jesus tinha uma palavra de juízo. Então, e volto a dizer que Jerusalém era o que? A nação, pastora? Santa. O povo eleito. A pastora gosta de falar isso, eu acho bonito, né? Nação santa, o povo eleito. Então, como é que pode, irmãos? Um povo que é eleito, uma nação que é santa, mas a palavra que está estabelecida sobre ela é a palavra de juízo, a palavra de tratamento. E a nação que é ímpia, vamos dizer assim, Deus estava ali querendo salvar, com palavra de misericórdia. Então, a que ponto essa nação chegou diante de Deus? E aí aqui o comentarista ele fala, né? Que foi devido às reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo da sua história, desde a peregrinação do deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. A pastora Jaqueline também trouxe aqui um estudo, né? Sobre a apostasia. A apostasia, irmãos, ela não vem assim do nada, né? O que é a apostasia? Você deixar mesmo a fé, esquecer que Deus está no controle, esquecer que as lutas foram te consumindo tanto, mas eu não vou falar as lutas não, eu vou falar as falhas, os pecados, porque luta não mata crente, irmãos. Luta, ela aproxima o crente de Deus. O deserto, quando é Deus que coloca o crente no deserto, você vai conhecer Deus melhor. Mas o que mata o crente é desobediência, é pecado, é rebelião. Então, às vezes eu fico assim, nossa, mas eu passei por coisas piores e estou aqui. Mas por quê? Porque Deus estava contigo. Deus te plantou no deserto, te sustentou no deserto, te deu água no deserto, te deu pão no deserto, e você sobreviveu e louva o nome do Senhor. Agora, quando você vai pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias pernas, por um caminho que Deus ele não mandou você ir, você chega a um ponto que você não aguenta suportar, porque o caminho do justo, a Bíblia fala, é como luz da aurora, que brilha mais e mais até o dia ser perfeito. O caminho que Deus coloca para o crente é um caminho de dificuldade,
dificuldade? É um caminho de choro? Mas é um caminho que ele vai, vamos dizer assim, suavizando, né? As lutas elas vão ficando mais leves e quando você vai ver, você está diante do sol da justiça. Mas quando você faz ao contrário, você pega um caminho que é mais fácil, que Deus estava te colocando, e você vai se afunilando num caminho mais estreito, mas não estreito dentro do parâmetro bíblico de Deus, mas um estreito de dificuldade, de luta, de escassez, né? Que é o que está acontecendo aqui com Israel. Não está chovendo, não tem colheita. O povo saiu de um caminho que era difícil, mas Deus estava com eles. E foi entrar num caminho que aparentemente para eles era mais fácil, mas ao longo da trajetória eles descobriram que era um caminho mais difícil ainda, que levaram a eles a essa situação de juízo diante de Deus. Então, eles poderiam estar diante do sol da justiça, só que eles foram parar diante do juízo de Deus. Amém? Então aqui a gente vê, né, que devido a essas rebeliões, a essas quedas, que quando Deus abençoava, eles iam lá, deitavam o coração, inclinava a idolatria, as ofertas, a deuses estranhos, atribuía tudo que Deus abençoava aos deuses, deixava de estabelecer culto, fecharam o lugar do culto, botaram a imagem lá no Monte Carmelo, né? E você vai ver ao longo da história toda a glória, toda a honra que era atribuída a Deus, as entidades, né? Os deuses estranhos tomando conta, né? Então, o que vai refletir, irmãos? A manifestação dessas coisas, desses deuses. E Deus ele permitiu. Deus ele permitiu a seca, permitiu o tratamento e falou para Ezequiel, né? Não falou para Jeremias, mesmo que Samuel e Moisés orem, eu não vou ouvir. E falou para Ezequiel, mesmo que Jó e me ajuda, Daniel e Noé ore, eu também não vou ouvir, porque eu só salvaria eles, porque a nação não merece ser tratada com misericórdia. Irmãos, isso é muito forte de ouvir. Deus falar para mim, você não merece, eu não vou manter misericórdia com vocês. Mas eu acho que já ficou entendido, né? O que o Senhor está querendo dizer aqui, amém, irmãos? Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo, quando? Vou correr que a hora voou. A Bíblia ensina que a oração é feita por um justo, pode muito em seus efeitos, mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte. Na linguagem do apóstolo João, é apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura seu Deus. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá não havia mais remédio senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Então, tudo está muito aqui bem falado, bem explicado, e eu vou só trazer a última frase. Que no período final do reino de Judá não havia mais remédio senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Então, o comentarista ele bate bastante aqui no tratamento, no castigo, mas ele deixa claro que todo esse juízo de Deus sobre Judá era, na verdade, remédio, tá? Então, a gente sabe que o remédio ele é feito para quê? Para fazer a gente para curar. Então, Deus ele queria curar esta nação. Então, nossa, Israel, mas então eu vou pecar, aí sim Deus vai me curar? Cuidado. Porque houve aqui uma situação. Porque Judá, muitos pereceram. E talvez você vai ficar na parte ali, na fração, em que vai ser uns remanescentes, que Deus vai preservar. Mas e se você for aqueles que Deus vai cortar e lançar no fogo? Então não vamos colocar isso em questão, né? Conseguiu pegar? Que aqui a nação, o comentário está dizendo que a única forma de Deus tratar com a nação foi o juízo, que ele trata isso como remédio. Aí eu falei, então eu vou pecar, que aí sim Deus vai me curar. Mas a gente sabe que quando Deus tratou, muita gente foi cortada. Então, não vamos
colocar isso, contar em ação. Tentar o nosso Deus, né? Literalmente tentar o nosso Deus. Porque Israel tentou Deus, né? Judá aqui ficou dilacerado, irmão. Só se levantou porque, como foi falado aqui, porque era um remédio e Deus preservou ali os remanescentes para dar continuidade, né? E alguns novos ali da nova geração. Mas antes de dar continuidade, muita gente caiu por terra. Então não vamos contar com a sorte, né? Tentar o nosso Deus, mas vamos procurar de hoje ouvir e melhorar em nome de Jesus. Vamos correr, que eu já passei da hora, mas está tudo claro, né, irmãos? Sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem a intercessão de Moisés e Samuel com o povo seria poupado. Não, o povo seria poupado. Ezequiel oculta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar pecado do povo por causa dos justos da cidade. Então esse texto, né, aquela coisa que Deus perdoa, Deus é amor. Principalmente agora, né, atualmente está essa bandeira aí da graça, o manto da graça. Mano, a única graça é a graça que mora por aí, né? A gente conhece. Porque essa graça aí de Deus, né? Ela não abrange esse tipo, né? E aqui o profeta Ezequiel, com esse texto, fica claro que Deus ele não tolera pecado. Tem um certo ponto em que a palavra de misericórdia ela é inspirada e entra a palavra validade, a palavra de juízo. Porque o povo rejeitou os profetas. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conheceu o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Essas eram as razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vem acompanhado da chancela de autoridade espiritual, diz o Senhor, ou seja, a autentificação da profecia, né? Que a gente aprendeu aqui, a chancela. Entende que é Deus falando porque tinha aqui um Deus, diz o Senhor, né? A confirmação. Ou vivo eu, diz o Senhor Jeová. Então aqui você vai ver que o profeta ele traz exemplos de Daniel, de Jó e de Noé, que ainda que esses homens estivessem presentes ali na ocasião, a oração não seria atendida porque e só salvariam a sua alma porque Deus ele não ouviria a oração concernente àquela nação. Amém, irmãos? Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes antigos patriarcas, mas a pergunta deveria ser invertida. Pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, adoraram e serviram o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Jó é a referência, né? Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Amém? Então aqui, na verdade, nesse tempo de Ezequiel não existia Cristo como carne, né? Jesus. E deram aqui exemplos de Noé, Daniel e Jó. No caso Ezequiel, a palavra do Senhor vem a Ezequiel e usa esses 3 homens como exemplo, né? Só que para nós hoje, irmãos, o que vai fazer nós, a forma de a gente interceder? O comentarista ele termina dizendo, mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Então hoje, né, a gente faz menção de Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, porque era uma expressão usada para aquele tempo, porque o que eles tinham como referência como homens e mulheres também de oração eram aqueles homens que vieram antes deles. Então eles faziam menção de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Hoje, a nossa menção, não que
possa, invalida, mas é por intermédio de Cristo Jesus que nós devemos interceder. Isso está claro, amém? Não que seja errado, né? Mas a gente precisa ter isso como convicção dentro de nós. Você é salvo, Deus ele vai ouvir a tua oração por conta de Abraão, por conta de Jacó? Não, por conta, através da pessoa de Jesus Cristo, amém? Então, aqui o comentarista deixou isso bem explicadinho, eu acho que é o que dá para falar. Tem mais, mas a gente tem que correr. O profeta Daniel. Nos últimos tempos tem surgido questionamento sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. São dois argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia no nome que Ezequiel emprega, aí aqui tem uma palavra, né? Não é como o Daniel usada no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre dois patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiga Bíblia, na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Então aqui, né, algumas linhas teológicas, alguns historiadores, melhor dizendo, afirmam que possa não ser o Daniel que a gente conhece, o Daniel que tem um livro aqui na Bíblia. Se tratava de outro Daniel. Eu ainda não achei esse outro Daniel, né? Não sei quem é esse outro Daniel, só o Daniel aqui da Gilmar. Talvez a Gilmar do Ilha. Mas certamente não é ele que está sendo mencionado aqui, porque ele não existia nessa época. Mas eu creio que seja sim o Daniel, né? E aqui o comentarista está falando que não tem, o argumento que eles usam não é suficiente para dizer. E fora, irmãos, que eu estava meditando, quem foi Daniel, né? Um jovem que veio ali de Jerusalém e fez a diferença na Babilônia, orava, era um homem que tinha uma vida de oração, então não tem sentido, tem coerência Deus usar o profeta Ezequiel para mencionar Daniel, porque Deus não usaria uma pessoa que não tem uma vida de oração, né? Deus não usaria um outro personagem que não tem destaque na oração. E quando a gente fala de oração na Bíblia, a gente vai destacar como homem Daniel, como mulher Ana, né? Não é isso? Então Deus ele sabe o que fala e sabe como falar com o seu povo. Então eu creio que seja assim o profeta Daniel. Alguém acha que não é esse Daniel que Deus está falando, que não é o Daniel da profeta? Alguém tem um pensamento diferente? Ou vocês acham que seja realmente o profeta Daniel que Deus está mencionando? Amém? Tá. Acho que é isso, né? Corri, e eu acho que é isso. Conclusão. Aí aqui a conclusão, trabalhando, eu vi que o cara falou um assunto aqui, comentarista, que eu acho que daria pano para mão, mas a gente vai terminar agora. Concluímos a nossa lição, conscientes que o enfoque da justiça de Deus, nesse discurso de Ezequiel, diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Então, acho que aqui, né, ele trouxe um assunto que daria ainda muito mais, mas acho que ficou bem esmiuçado, né, irmão? Ficou bem entendido que nós devemos entender que Deus ele tem um limite de tolerância, que Deus ele é amor, mas ele é justiça principalmente, e que ele tem prazer, irmão, na obediência, tá? Ele tem prazer na oração. E olha que interessante, Deus trouxe esses homens, né, como destaque. Então, pessoas que oram são pessoas que geralmente Deus conhece, né? Não é interessante isso? Lá no livro de Ezequiel está mencionado Noé, foi lá no início, né? Daniel e dos três, Daniel, Noé e Jó, né? Então, olha aí, que interessante. Eu não vou gravar essa ordem, não. São 5 pessoas que é mencionada, mas vamos falar desses 3. Então,
isso mostra que uma pessoa que tem uma vida de oração, ela é sempre lembrada, né? Ela é sempre mencionada. No livro de Jeremias, Deus vai falar aqui a respeito de Moisés e de... Noé. Não, de Moisés e de Samuel. Amém? Mas isso mostra que uma pessoa que tem uma vida de oração, ela é sempre lembrada por Deus. Então é mais uma lição que a gente pega para a nossa vida. E se não tem força para orar, se não tem interesse em orar, se não tem vontade de orar, peça a Deus que Deus ele coloque esse desejo. Amém, irmão? Porque orar é bom, orar é necessário. Amém? E eu agradeço a